Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês. A liturgia deste domingo, terceiro domingo da Páscoa, convida-nos a descobrir esse Cristo vivo que acompanha os homens e as mulheres pelos caminhos do mundo, que com a sua palavra anima os corações magoados e desolados, que se revela sempre. A comunidade dos discípulos se reúne para partir o pão. De fato, o evangelho que nos é proposto hoje põe Cristo vivo e ressuscitado a caminhar ao lado dos discípulos, a explicar-lhes as Escrituras, a encher-lhes o coração de esperança e a sentar-se com eles à mesa para partir o pão. O evangelho põe-nos a caminhar com dois discípulos de Jesus que no dia da Páscoa vão de Jerusalém para Emaús, uma aldeia a 11 quilômetros de Jerusalém. São dois discípulos. Um chama-se Cleófas, o outro não é identificado. Os dois estão claramente tristes e desanimados, pois os seus sonhos de triunfo e de glória ao lado de Jesus ruíram pela base aos pés da cruz. Assim eles falam: nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. E já é o terceiro dia depois que isso aconteceu. Os dois discípulos, portanto, abandonam a comunidade e regressam à sua aldeia dispostos a esquecer o sonho, a pôr os pés na terra e a enfrentar de novo uma vida dura e sem esperança. São Lucas nos diz que os dois discutiam pelo caminho sobre tudo o que tinha acontecido em Jerusalém. Na sequência, São Lucas introduz na cena uma nova personagem, um peregrino, um estrangeiro, que tem nome, que é Jesus. Ele faz-se companheiro de viagem destes discípulos em caminhada, pergunta-os sobre o que se passou nestes dias em Jerusalém, escuta as suas preocupações, suas inquietações, assim torna-se o confidente das suas frustrações. Os dois discípulos contam a história do Mestre, cuja proposta o seduziu. Mas a versão que contam termina no túmulo. Falta na sua descrição a fé no Senhor ressuscitado. Para responder às inquietações dos dois discípulos e para lhes demonstrar que o projeto de Deus não passava por esquemas de triunfo humano, mas pelo amor até as últimas consequências e pelo dom da vida, Jesus, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava tudo a seu respeito. São Lucas quer nos dizer que é na escuta e na partilha da palavra que o plano salvador de Deus ganha sentido. Só através da palavra de Deus, uma palavra explicada, meditada e acolhida, o discípulo e a discípula pode perceber que o amor até as últimas consequências e o dom da vida não são um fracasso, mas geram vida nova e definitiva. A escuta da palavra de Deus dá a entender ao cristão e à cristã
a lógica de Deus e te mostra-lhe que a vida oferecida como um dom não é perdida, mas é semente da vida plena. Os discípulos percebem então que o Messias tinha de sofrer tudo isso para entrar na glória. A vida plena definitiva não está nos gestos humanos, nos tronos, no poder, mas está no serviço simples, humilde aos irmãos e irmãs, no dom da vida por amor, na partilha total daquilo que somos e que temos com os irmãos e as irmãs que caminham ao lado conosco nos caminhos da vida. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós, homens e mulheres, discípulos e discípulas, podemos ter a tentação de grandezas e sonhar com intervenções espetaculares e decisivas de Deus na história humana. Mas esses não são os esquemas de Deus. Não será numa intervenção desse tipo que encontraremos Jesus vivo e ressuscitado. No entanto, Ele está vivo e caminha ao nosso lado nos caminhos do mundo. Às vezes, não conseguimos reconhecê-lo, pois os nossos corações estão cheios de perspectivas erradas acerca do que Ele é, dos seus métodos e do que Ele pretende. Mas apesar de tudo isso, Ele faz-se nosso companheiro de viagem, caminha conosco passo a passo, alimenta a nossa caminhada com a esperança que brota da sua palavra. É através da palavra de Deus, uma palavra escutada, meditada, partilhada, acolhida sobretudo no coração, que Jesus nos indica caminhos, nos aponta perspectivas novas, nos dá a coragem de continuar, depois de cada fracasso, a construir uma cidade ainda mais bonita. Os três, Jesus, o Cleófas e o discípulo não identificado, chegam finalmente a Emaús. Os discípulos continuam a não reconhecer Jesus, mas eles convidam-no a ficar com eles. Ele aceita e senta-se à mesa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e distribuiu. As palavras usadas por Lucas para descrever os gestos de Jesus nos lembram a celebração eucarística da igreja primitiva. Portanto, nesta história que São Lucas nos conta, aparece sobretudo a ideia de que é na celebração comunitária da Eucaristia que os discípulos e as discípulas fazem a experiência do encontro com Jesus vivo e ressuscitado. Irmãos e irmãs, sempre que nós nos sentamos à mesa com a comunidade e partilhamos o pão que Jesus nos oferece, damos-nos conta de que o ressuscitado continua vivo, caminhando ao nosso lado, alimentando-nos ao longo da caminhada, ensinando-nos que a felicidade está no dom, na partilha e no amor. Sempre que nos juntamos com os irmãos à volta da mesa de Deus, celebrando na alegria e na festa o amor, a partilha e o serviço, encontramos o ressuscitado a encher nossa vida de sentido, de plenitude, de vida autêntica. São Lucas recorda aos membros da sua comunidade e a nós também que é possível encontrar Jesus vivo ressuscitado na celebração eucarística dominical, sempre que os irmãos e as irmãs se reúnem em nome de Jesus para partir o pão. Jesus lá está, vivo e atuante no meio deles. A última cena da nossa história põe os discípulos
a retomar o caminho, a regressar a Jerusalém e a anunciar aos irmãos que Jesus está realmente vivo. Queridos irmãos e queridas irmãs, depois de fazermos a experiência do encontro com Cristo vivo e ressuscitado na celebração eucarística, cada um de nós, cada discípulo e discípula, é convidado a voltar à estrada, a dirigir-se ao encontro dos irmãos e irmãs e a testemunhar que Jesus está vivo e presente na história e na caminhada dos homens e das mulheres. Queridos irmãos e irmãs, São Lucas, quando escrevia este pedaço do Evangelho que nós escutamos, ele destinava a sua mensagem para os cristãos e as cristãs do seu tempo, que caminhavam pela vida desanimados, sem rumo, cujos sonhos pareciam desfazer-se ao encontro da realidade sem graça e difícil do dia a dia. Na nossa caminhada pela vida, nós fazemos frequentemente, todos os dias, a experiência do desencanto, a experiência do desalento, a experiência do desânimo, as crises, os fracassos, os desmoronamentos daquilo que julgávamos seguro e em que apostamos tudo. A falência dos nossos sonhos deixa-nos sempre, às vezes, frustrados, perdidos e sem perspectivas. Então, parece que nada faz sentido e parece que Deus desapareceu do nosso horizonte. No entanto, São Lucas garante-nos que Jesus, vivo e ressuscitado, caminha ao nosso lado. Ele é esse companheiro de viagem que encontra formas de vir ao nosso encontro e de encher o nosso coração de esperança. Oremos. Fique conosco, Senhor. Quando não percebemos sua presença em nós e nos sentimos decepcionados, desamparados, nós vos pedimos confiantes, fica conosco, Senhor. Quando nosso coração arder de preocupações pelos nossos familiares, não permita que nos esqueçamos. Somos todos o seu povo, nós vos pedimos confiantes. Fica conosco, Senhor. Quando nos deixarmos vencer pelo medo e pelo desânimo, seja para nós sinal de esperança com a certeza de que podemos nos encontrar pessoas melhores. Nós vos pedimos, confiantes, fica conosco, Senhor. Que nossos olhos e corações se abram para a necessidade de cuidar da vida, dom supremo de Deus. Nós vos pedimos, confiantes, fique conosco, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.